Deus livrasse Daniel antes dele descer da cova dos leões, existiria uma grande dúvida do poder de Deus na vida de Daniel. Então Deus permitiu Daniel descer dentro da cova dos leões e os leões jejuaram. Mas assim ainda poderia existir alguma dúvida. Ah, não! Esses leões estavam todos de barriga cheia. Esses leões estavam todos doentes. Esses leões não tinham força para comer Daniel. Poderia ainda existir alguma dúvida, mas quando Deus age, não fica nenhuma dúvida. Entenda, quando Deus age, não fica nenhuma dúvida. Então o rei, o povo disse, não, os leões estavam doentes, por isso que eles não comeram Daniel. Porque tudo eles colocam impedimento. Não foi Deus, foi porque o leão estava de barriga cheia, foi porque o leão estava doente, foi porque o leão estava fraco. Tirar a glória do nosso Deus que faz, que age, que peleja por mim, por você. Tudo eles querem dizer, não foi Deus, mas foi Deus. E para não ficar nenhuma dúvida que não foi Deus, então o rei ordenou e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, os quais foram lançados nas covas dos mesmos leões. E eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado nem ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e lhe esmigalharam e lhe espedaçaram os seus ossos. Para não ficar nenhuma dúvida, foi Deus quem enviou o anjo e que fechou a boca do leão. É Deus que vai enviar o anjo da minha causa, é Deus que vai enviar o anjo da tua causa, porque é Deus que peleja por nós. Você tá... Mas desceu sozinho? O próprio Deus desceu com Daniel. Então confia, o próprio Deus está na minha causa, o próprio Deus está na tua causa, o próprio Deus está na tua peleja, o próprio Deus está na minha peleja. O próprio Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Não livrou Daniel? Vai me livrar, vai te livrar. O próprio homem confessou, porque sabia a quem Daniel orava, em quem Daniel confiava, porque eu bem sei, porque nós bem sabemos em quem nós confiamos, em quem depositamos nossa fé, em quem sabemos, Deus vai agir por nós. E aqui, aqueles homens acharam que pegaram Daniel. Mas quem estava a favor de Daniel? Mas quem está ao meu favor? Mas quem está ao teu favor? O homem pode achar que me venceu, mas ele consegue vencer a Deus? Se ele não vencer a Deus, como ele vai me vencer? Se eu estou nos pés de Deus, se eu estou guardado debaixo das mãos de Deus. Maior é aquele que está pelejando comigo do que aquele que peleja contra mim. Vamos ler aqui no livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 10 a seguir. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho, e orava e dava graça diante do seu Deus, como antes costumava fazer. O que aconteceu quando Daniel soube que o tratado havia se levantado? O que aconteceu quando Daniel soube que o tratado havia sido assinado? Ele foi chorar? Ele foi murmurar, ele foi se esconder, ele foi reclamar, ele foi questionar a Deus. Ele foi orar a Deus, porque o homem se levantou contra ele, mas Deus era por ele. Quem é maior, o homem que se levanta contra a minha vida, ou o meu Deus que peleja por mim, ou o teu Deus que peleja por você? Quem é maior, o homem que se levanta contra a tua vida, ou o teu Deus que peleja por você e que tem a resposta final? Quem é maior? E falava, Deus, foi assinado o tratado, foi assinado o edito, mas a última palavra quem dá é Deus, mas a resposta vem dos outros, mas o livramento vem dos outros, mas agindo Deus quem poderá parar o mover das poderosas mãos de Deus ao meu favor, ao teu favor, ao nosso favor. Será que Deus não estava vendo o que estava acontecendo na vida de Daniel? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo na tua vida? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo nas nossas vidas? Tudo Deus vê, mas Deus deixou lá, Deus deixou aqui, para ver a minha atitude, para ver a tua atitude. Eu vou orar ou eu vou murmurar? Eu vou recuar ou eu vou avançar aos pés do meu Deus?
A decisão é minha, a decisão é sua. A decisão foi tomada por Daniel. Deus deixou aquilo acontecer. Deus deixou isso acontecer para ver a minha atitude, para ver a tua atitude. Se eu confio realmente, inteiramente no meu Deus, ou só confio quando está tudo bem. Na hora da adversidade, aí que Deus vê o verdadeiro adorador. Aí Deus conhece aquele que confia verdadeiramente em Deus. Não estou dizendo nada. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na tua casa, ora vira o teu quarto, janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se pôs de joelho, orava e dava graças diante de Deus, como antes costumava fazer. Diante da adversidade, diante da tribulação, como ele costumava fazer, ele continuou fazendo. Como eu continuo a fazer, eu continuo fazendo. Como você continua a fazer, você continua fazendo. Continua orando a Deus, porque vem resposta de Deus, porque vem solução de Deus, porque Deus age por mim, porque Deus age por você, porque Deus é quem intercede por mim, porque Deus é quem intercede por você, o mesmo Deus que intercedeu por Daniel. Ou ele deixou Daniel sozinho, ou ele abandonou Daniel. Nunca, jamais Deus abandona os teus. Nunca, jamais Deus abandona. Para que todos possam acontecer. O Deus que habita no céu ainda ouve os que clamam a Ele aqui da terra. Então daqui clamamos, porque sabemos daí tu nos ouve. Ouve mesmo essas orações. Coloca toda a muralha, toda a barreira, seta, dado inflamado maligno, toda a nação contrária, tudo que não provém de ti, coloca por terra, para que o teu nome cresça, para que o teu nome apareça na minha vida e na vida de todos que estão clamando a ti, da vida de todos que estão confiando em ti, da vida de todos que estão descansando, porque sabe, o maior, o eterno, o que vive, o que reina, peleja por aqueles que confiam nele, pelejam por aqueles que o buscam de toda a força do céu. E nós sabemos que essas poucas, sinceras palavras não ficaram aqui, subiram a ti, e cremos, vai haver resposta, vai haver um mover extraordinário desse Deus que nós confiamos. Pai, graças te damos, porque pelas tuas santas, ricas misericórdias, ainda me desse essa oportunidade de pronunciar essas palavras a ti, mesmo sabendo que eu não sou merecedor, mesmo nós sabemos que não somos merecedor, porque habitamos no meio do povo iníquo, mas ainda assim mesmo, tu para ouvir as nossas humildes palavras, as nossas sinceras orações, porque tu entende, já não falamos com o nosso nome, falamos com todo o nosso coração, com toda a força da nossa alma, para aquele que é digno de toda adoração, de toda adoração. Por isso, Deus, receba, Deus tremendo, Deus de poder, as nossas poucas, mas sinceras palavras, e não somente isso, atenta às nossas necessidades, como tu recebeu as orações, como tu atentou à necessidade, à petição de cada servo seu que foi antes de nós. Receba as nossas orações, esteja atenta às nossas petições, manifesta o teu poder, as tuas maravilhas, os teus sinais, os teus prodígios, para que todos entendam. Quando os servos do Altíssimo clamam, resposta vem dos altos céus, e vem no momento que nós precisamos. Existe essa necessidade da minha vida, existe essa necessidade de tu agir em todas as vidas que estão agora clamando, confiando, buscando, confessando a ti, porque precisamos de ti. Nos socorre, nos ampara, nos fortalece, nos dá vitória, para que o teu santo e glorioso nome possa glorificar a nossa vida. E sempre tu derramou virtude, e sempre tu derramou unção, e sempre tu nos consolou, nos confortou, nos capacitou, nos renovou, nos restaurou, nos levantou do chão e nos colocou novamente de pé, para podermos exaltarmos, confessarmos, agradecermos, enaltecermos o nome daquele que vive e reina, o Todo-Poderoso Deus, sustentado a todos nós, ao povo seu, porque todos nós somos povo, criação das tuas mãos, e se até aqui chegamos, é porque tu que nos criou, com esse mesmo poder que tu nos criou, tu nos sustenta, e nos dá graça, e nos dá virtude, e nos dá fé, e nos dá confiança, e nos dá perseverança, e nos dá determinação, e nos dá foco para buscarmos a nosso Deus, porque sabemos quando buscamos a Deus, vem resposta de Deus, dos céus, dos altos céus, vem milagre, vem prodígio,
prodígio, vem sinais, vem maravilha, vem coisas inexplicáveis, coisas que sempre fogem ao entendimento, ao raciocínio humano, porque é dessa maneira que Deus faz. Deus faz coisas extraordinárias para confundir os grandes, para dizer que grande sou eu, o Deus que vive e reina, o eterno, o que foi ontem, o que é hoje e o que será eternamente. Esse é o Deus ao qual nós invocamos e te agradecemos porque entendemos se até aqui chegamos, Pai, porque sempre entendemos se até aqui nós chegamos, é porque sempre Tu nos sustentou. Entendemos que se até aqui chegamos, não é pela nossa força, é porque quando a nossa força acaba, a Tua força nos sustenta, nos ajuda a continuar marchando na direção do nosso alvo, a qual é a salvação, é a vida eterna, é estar ao lado daquele que vive e reina, do Todo-Poderoso Deus. Por isso te agradecemos, Pai, porque entendemos quando as nossas forças findam, aí entra a força suprema do Deus, que nos ensina, que nos ajuda a não olhar para a direita, a não olhar para a esquerda, a somente orar e confiar nas estratégias celestiais do nosso Deus, que sempre cuida de nós, porque se até aqui chegamos, Deus cuidou de nós. Se até aqui estamos, porque Deus nos ajudou, nos sustentou. Não é força, é por a força daquele que sempre nos sustentou, que sustentou a todos os teus servos, que mesmo em todas as adversidades, com mesmo com todas as afrontas, com mesmo com todas as perseguições, com mesmo com todo levante contra as suas vidas, eles continuavam marchando. Não era mais com a tua força, era com a força do Todo-Poderoso Deus, que até aqui nos receba que essas poucas, mais sinceras palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jamais Deus abandona os teus. Então, aqueles homens foram juntos, porque quando se levantam contra mim, quando se levantam contra você, levantam a multidão, mas levanta para cair. O inferno todo pode se levantar contra mim, só para cair, porque maior é o que está comigo, maior é o que está com você, aquele que nunca me abandona, aquele que nunca te abandona. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real. Disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode revogar. Continuemos. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito causa de ti, ó rei, desde o edito que tu assinaste. Antes 3 vezes ora ao teu Deus. Aleluia. Antes eles confessam que antes eles confessam que você, continuamos fiéis ao nosso Deus. E aquele que permanece fiel para com Deus, Deus o permanece fiel para com ele. Daniel não permaneceu fiel para com Deus, Deus permaneceu fiel para com Daniel. Daniel não permaneceu fiel para com Deus, Deus permaneceu fiel para com Daniel, a ponto de guardar Daniel até dos leões. Continuemos. Então ordenou o rei que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Coisas tremendas, coisas extraordinárias. Porque Deus poderia livrar Daniel de descer na cova do leão. Porque Deus poderia livrar eu de passar por esse processo. Porque Deus poderia livrar você de passar no teu processo. Mas quantas pessoas duvidariam? E quando Deus faz para que não fique nenhuma dúvida, para que todos vejam, isso não é outra coisa senão mover de Deus. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso de o teu Deus, a quem tu continuamente serve. O próprio rei disse: tenha podido te livrar dos leões.
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Mas como eu disse, quando Deus opera, Deus não deixa nenhuma dúvida. Porque se Deus livrasse o Daniel de descer na cova dos leões, você entendeu? Você recebe essa palavra e não ficou nenhuma dúvida? Glórias a Deus. Então confia. O Deus que livrou o Daniel dos leões é o mesmo Deus que vai te livrar. É o mesmo Deus que agiu lá, é o mesmo Deus que agiu aqui. É o mesmo Deus que fez lá, o mesmo Deus que faz aqui. Para não ficar nenhuma dúvida, que o teu poder que ele teve lá, ele o tem aqui e o vai ter eternamente. Então confia, até aqui nos ajudou o Senhor, Deus no controle sempre. Deixo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Até a próxima. Amém.